O que é que de fato nos traz aqui? O que nos traz aqui é a busca, é a procura. Há em você a intenção de encontrar algo que você não sabe exatamente o que é. Isso faz com que você saia da sua cidade, saia da sua cidade, embarque em um voo ou de alguma outra forma venha parar aqui. Por que temos esse movimento? Temos esse movimento porque nós estamos em apuros ou com problemas. Mesmo que não tenhamos ciência de que eles estão presentes, eles estão presentes. É algo clássico nesse modelo de mente que nós conhecemos. Ter problemas sem a ciência de que eles estão aqui. Sabe quando é que você se dá conta de que tem um problema? Quando ele chega a um extremo, a uma gravidade, a uma agudeza de dor tão tamanha que você já não suporta mais. Aí você procura o especialista. Você vai em busca de um terapeuta, você vai em busca de um médico. É quando ou o corpo grita muito, em razão de uma enfermidade física, ou quando a mente, em sua aflição, entra em desespero. E aí você vai buscar um terapeuta, um médico para ajudar a sua cabeça. Mas, em geral, os problemas estão presentes e nós não temos ciência de que eles estão aqui. E por que isso ocorre? Em razão da pequena sensibilidade que temos. Nós não somos altamente sensíveis, não temos uma alta sensibilidade à dor presente em nós, nem no corpo, nem na mente. E por que isso ocorre? Porque não temos nos dedicado a investigar o que se passa conosco, como nós funcionamos. Algo de grande importância, de extraordinário valor, ter a compreensão daquilo que nós somos. Então, sim, podemos nos dar conta dos problemas que estão presentes, dos quais não temos ciência, dos quais não temos consciência, porque, em geral, o nosso modelo de consciência é interessante isso. O modelo de consciência em nós é completamente inconsciente. Nós não temos ciência, por exemplo, dos pensamentos. Você sabe quantos pensamentos você tem em um minuto? Você não tem ideia. Nenhum de nós tem. Agora, isso se processa dentro de você e você não se dá conta. Quando eu falo para as pessoas da importância de observarem a mente, elas dizem: como assim? Porque elas acreditam que sabem tudo a respeito de si mesmas nesse aspecto. Elas acreditam que sabem o que estão pensando. E por que estão pensando e o quanto estão pensando. Elas sabem até o que é o pensar. Observe isso. Nós temos sentimentos. Durante um dia, você tem diversos sentimentos. Você se dá conta disso? Durante o dia, você tem vários estados de humores. Você se dá conta disso? E por que não? Porque não há consciência.
E nós nos orgulhamos nessa história de ser autoconsciente. Nós somos autoconscientes. Os animais não têm autoconsciência, mas nós temos. Isso nos diferencia dos animais. Eles não têm autoconsciência, eles não têm consciência de si, dizem os especialistas. Eles dizem, o animalzinho, o seu cãozinho, não tem consciência de si. Você tem consciência de si. Isso é verdade? Nós temos consciência de nós mesmos? Então, os problemas são inúmeros, diversificados, em diversas áreas e níveis em nossas vidas. Mas nós não nos damos conta de que estamos em apuros, de que temos problemas. Então, essa assim chamada autoconsciência não resolveu absolutamente nada. Porque você não tem ciência do porquê pensa o que pensa, sente o que sente, faz o que faz, quando sente, quando pensa. Então, o que é que nos traz a espaços como estes? A urgente necessidade da compreensão da dor que trazemos, que apesar de estar presente, a gente não se dá conta. A gente sabe que sentiu uma coceira, mas não sabe o que provocou a coceira. E a gente, de uma forma mecânica, superficial, inconsciente, leva a mão e coça. Mas não se pergunta por que aquela parte está coçando e não uma outra. A gente não se pergunta nada, porque a gente não investiga nada. Então, por que isso tudo ocorre conosco o tempo todo? Porque não descobrimos a importância de nos conhecermos. Resultado: estamos sempre no momento da dura aflição, do terrível desespero, da dor aguda quando ocorre, e é só quando ela é aguda mesmo, profunda, forte, contundente, aí a gente vai em busca de ajuda. Eles são adoráveis, são lindos, maravilhosos. Me refiro aos terapeutas, aos psicólogos, aos psicanalistas, aos que tentam nos ajudar. Mas eles são tão limitados, porque eles têm os problemas deles também. Será que podemos nesta vida nos dar conta disso? Sabe qual é o problema conosco? De pequenos, nós somos educados para ser alguém. Sim, isso mesmo que você ouviu. Para ser alguém. Então, nos dão uma educação para uma formação profissional para que sejamos exatamente como eles, que estão nos dando essa condição, esse modelo. Eu me refiro agora aos nossos pais, ou educadores, ou professores. Eles querem que nós sejamos como eles. Nós conhecemos o nosso caminho, a nossa jornada. Eles nos dão isso pronto. Então eles dizem, estude, 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 você será igual a mim. Será tão bem-sucedido quanto eu sou. Feliz quanto eu sou. Terá a paz que eu tenho, a liberdade que eu tenho. Conhecerá o amor, como eu conheço. A nossa formação foi essa. Aí a gente chega a essa idade e vem parar numa sala como essa. Porque parece que não deu certo. Aqui tem professores, tem psicólogos. Hoje tem cientistas me ouvindo, vindo a esses encontros.
Imagine um cientista, estudou tanto. Você tem doutorado. O que é que nos falta? Não é educação formal. Por mais que reclamemos disso, porque quando a gente olha, a gente diz, há uma grande diferença social e dificuldade e tal. Alguns têm facilidade para estudar e outros não têm, alguns têm condições e outros não têm. Mas o problema básico não é esse. Nosso problema é muito mais profundo. Não nos disseram que nós precisamos estudar a nós mesmos. Não nos disseram que o que quer que você alcance, encontre e realize do lado de fora, sem antes de tudo compreender como sua cabeça funciona, como seu coração funciona, será inútil. Você continuará sendo só o que eu tenho chamado de pessoa. Tudo bem, uma pessoa ilustrada, culta, que tem um diploma, que todos admiram quando entram na sua casa e olham para aquele diploma na parede. Mas isso não representa nada para você. Isso não resolve suas questões internas, íntimas. Isso não resolve para você a complexidade da pessoa que você é para si mesma, para o outro, sobretudo para o mais próximo, o mais íntimo. Me refiro ao marido ou à esposa. Depois vem os filhinhos, a prole. Em geral, ficamos aí. É interessante você sair realmente da sua casa, pegar um voo, sair da sua cidade e vir parar aqui. Antes tarde do que nunca. Mas é urgente, sim. Sua liberdade, sua paz, o seu amor, sua felicidade. É muito interessante quando expressões como minha paz, meu amor, sua paz, seu amor, frases que começam assim. Porque parece que a gente está particularizando uma coisa. Aqui eu tenho algumas coisas para lhe dizer. Felicidade não pode ser para você. O amor não pode ser para você. A paz não pode ser para você. É o que temos de mais inusitado em todas essas falas. Dizer que você é uma mentira, uma fraude, uma ilusão. A pessoa que o pensamento estabeleceu em você, dentro de você, sobre quem você é, isso é constituído de uma base de estrutura social, cultural, educacional, política, religiosa, completamente falsa. Esse é o nosso condicionamento mental. Temos uma mente condicionada. O que é esse condicionamento? É a forma como você processa as coisas. Como você responde às experiências. Como respondemos às experiências? Respondemos às experiências com base nas memórias, nas lembranças, na estrutura de passado presente em nós. Sim, na estrutura de passado presente em nós. A forma como respondemos é com base no condicionamento.
Se você cresceu num lar onde seus pais falavam palavrões, espraguejavam, xingavam quando o tempo mudava, quando perdia um objeto de casa, toda hora um palavrão saía da boca deles. Você é um pai agora sim. Você foi programado a expressões desse tipo. Então é força de hábito, estrutura de condicionamento. Se você foi educado dentro de uma religião, você acredita em tudo que eles acreditaram. E eles acreditavam porque os pais deles também, e os pais dos pais deles também, e isso é o condicionamento. Vocês sabem como nós funcionamos? Nós funcionamos assim. Agora, no início da fala, eu disse: você sabe quantos pensamentos você tem por minuto? Ah, eu quero esses números. Vai estudar estatística. Não é disso que estamos tratando aqui. Não é disso. A gente tem curiosidade desse tipo e vai buscar e... Serve para que isso? Quando eu toquei nesse assunto, chamando sua atenção para um ponto básico. Você não conhece o que pensa, o quanto pensa, quando pensa e por que atua a partir disso. E isso ocorre porque você tem um cérebro condicionado, uma mente condicionada a esse modelo viciado de pensamentos. Será que podemos romper com isso? Ou estamos destinados a morrer como os nossos avós morreram, bisavós morreram? Talvez os seus pais estejam vivos. Mas olhe para eles. Olhe para eles. Eles têm problemas com pensamentos. Aliás, me conte um problema seu sem o pensamento. Vamos lá, levante sua mão. Quem tem um problema sem a ideia da existência dele? Não é a ideia. Quando é que alguém está devendo? Não é quando se lembra do credor, ou do banco, ou do boleto. Simples isso, não é? Quando é que você se lembra que está devendo? Não é quando se lembra do boleto. Então, de fato, você é um devedor de quem? Repare, os nossos problemas estão dentro do histórico, da memória, do passado, do registro, que é pensamento. Então, é fundamental compreendermos tudo isso. O que estamos fazendo aqui juntos? Sendo educados, já que não fomos antes, estamos sendo agora. Estamos sendo educados. Educados para sentir, para pensar, para amar, para viver, para apreciar, para olhar, para escutar. Repare, os verbos estão no presente. Esses dias eu me dei conta disso. Eu disse: uau, é incrível quanto desvalorizamos a verdade do momento. Nós ficamos sempre no ideal do que será, ou na patética condição de mera imaginação do que já foi, que não serve para nada agora aqui. Então aqui estamos sendo educados. Educados para ser. Não é mais para vir a ser. Alguns de vocês já se tornaram professores, médicos, educadores, psicólogos e tal. Pais, mães, esposas, maridos. Não é isso? Esse se tornar, nós já conseguimos. Querer se livrar do que já se tornou, também a gente faz muito. Porque a gente vê a inutilidade também disso. Mas a visão da verdade é a compreensão de algo que aqui está presente e que a gente não consegue ver.
que de fato é o que lhe fará feliz. O que lhe fará feliz não lhe fará feliz amanhã. Lhe dá ciência de ser feliz agora. Agora é a vida sem problemas. Quando você vem e me pergunta, e essa questão do desejo? Porque nós temos muitas palavras bonitas para vestir essa palavra. Amor é uma palavra assim, é uma palavra muito bonita. É uma roupa especial para desejo. Em inglês é I love you. Em português é eu te amo. Em espanhol é yo te quiero. Yo te quiero. E a gente chama isso de amor. Então é uma palavra que a gente usa para vestir o desejo. Se você quer algo, você diz eu amo. Eu amo bolo de chocolate. Não é assim? Eu amo pudim de leite. Gente, você não ama pudim de leite. Eu sei que é gostosinho, é delicioso. Depois de um jantar, um docinho. Mas dizer, eu amo doce, eu amo sorvete, eu amo. Mas usamos a palavra amor, e aqui entra a questão dessa forma de expressão ligada a esse amar. Eu amo, mas é desejo. Desejo. Surge a imagem do pudim de você dizer eu amo. Então, nós usamos expressões como paixão, amor, para o desejo. Mas o que é o desejo? Talvez você não tenha nunca valorizado investigar isso. Mas o que é o desejo? Nós não sabemos ficar com o apreciar. Nós temos que desejar. Você não consegue ver aquele pudim e só apreciar. Até porque quando você vê, você já deixou de olhar. Veja que coisa estranha. Não, estranha não. Comum em nós. Ao ver, você deixou de olhar. Particularizou a sua visão. E nesse momento, esse que observa diz: eu amo pudim. Não, você deseja o pudim. É assim que nós funcionamos, psicologicamente, internamente. Temos que nos dar conta disso. Porque da mesma forma que você faz com o pudim, que está lá naquela mesa, você faz com a namorada do seu amigo, com a mulher do seu irmão, que é sua cunhada. Percebe? Gente, a gente acha engraçado, mas isso é terrível. Psicologicamente, há uma grande aflição em querer a namorada do seu amigo ou a mulher do seu irmão. Mas você não controla isso. Isso é imperioso. Está dentro de você, nessa estrutura cerebral, nesse modelo psicológico de condicionamento mental. Por mais que você tenha escutado falar que é errado, que não é certo, Deus não gosta, mas você quer. E agora? Então, não investigamos isso. O conflito dos desejos.
Um rosto bonito é como um pudim. É como um sorvete. Ou qualquer outra coisa. É o sentido de uma identidade presente, psicológica, em você, que dá aquilo, que dá aquela dada coisa o valor. Que essa entidade, que esse eu, que essa pessoa, que agora há pouco eu chamei de fraude, identifica como algo que vai lhe suprir, que vai lhe preencher, que vai lhe fazer feliz. O que é inteiramente falso. Você deseja o que, no momento, já estabelece o conflito, no próprio desejo. Então, a questão do desejo tem que ser investigada. E quando a gente usa expressões como a paixão, me fale sobre a paixão. Se você não sabe o que é isso, identifica isso como apenas uma palavra para vestir a palavra desejo. Se você não sabe o que é o amor, apenas usa essa expressão para dar a essa expressão, não é, um disfarce daquilo que de fato você está sentindo, que é o desejo, você está em maus lençóis. E isso vem acontecendo há muito tempo, com todos nós. Nós estamos constantemente dando a expressões outros significados, ou usando significados para outras expressões. Isso é parte dessa inconsciência em nós, desse modelo de pensamento que se processa dentro de você e que você não se dá conta. Estamos juntos? Então, o que é o desejo? Mas vamos ser claros quanto a isso. O que é o desejo? Não o que é o amor. Não é o assunto agora. O amor é outra coisa. O amor não é isso. Eu amo chocolate. Eu amo pudim. Não, você deseja. É gostosinho. É. Então, o que é o desejo? Desejo é sensação. Desejo é prazer. Desejo é preenchimento. Tudo isso é temporário, tá? Desejo é prazer, que é temporário. Preenchimento, que é temporário. E nada disso, nem preenchimento, nem satisfação, é de fato realização. Tanto é assim que todo e qualquer desejo não termina. Desejo é uma coisa em nós que não se conclui. Ah, mas eu consegui. Não, você não conseguiu. Você ainda está em um movimento de vir a ser. Porque depois de realizado esse desejo, você não realizou absolutamente nada, porque você vai continuar desejando. O problema não está no desejo. Desejo é sinal apenas de que você está vivo, de que você responde a estímulos. Se você não tivesse sensação sensorial, você não teria estímulo. Um cadáver não responde. Então, o problema não está nesse estímulo, nem nessa resposta. O problema está no modelo do pensamento. Reparem a nossa insistência aqui. Nós não sabemos lidar com o pensamento. Você viu o objeto, ele suscita de você, traz de dentro de você, evoca de dentro uma sensação natural. Mas aí o pensamento captura essa sensação e diz: ah, já vivi isso. Serei feliz quando tiver esse prazer. E aí está você preso a essa teia. Caiu na teia do conflito dos desejos. Então, quando você vem e pergunta, mas o que é essa paixão? O que é esse amor?
Tem nada de amor. Tem nada de paixão. É desejo. Tem para mim que a palavra paixão, ela é uma qualidade de intensidade, de impulso, de força, de energia em direção a um propósito que ultrapassa o mero desejo ou busca de uma sensação tão temporária. Eu usaria essa expressão paixão por algo que está além de você. Desconhecemos isso. Tudo que conhecemos está dentro desse círculo do modelo do pensamento, que são memórias de prazer que já vivi no passado, e quando me deparo de novo, e de novo, com aquele objeto, eu quero usufruir aquilo novamente. Então temos que deixar de lado essa expressão paixão, como deixar de lado essa expressão amor. Porque isso é coisa para outro momento. De investigação, de estudo, de colocações aqui. Então, será possível apenas lidarmos com o momento presente, com a vida como ela acontece, e, de fato, estarmos nesta sensibilidade de responder sem esse fundo que aprisiona? Porque é um fundo que aprisiona aqui. Esse fundo que aprisiona é o modelo do pensamento. Você está vendo aquilo, e aquilo é prazeroso para a memória, mas você não é mais capturado. Porque está livre do pensamento. Então aqui precisamos descobrir como lidar com o pensamento. Não é com a sensação. Não é com a percepção. A percepção, a sensação, é natural. É o pensamento que artificializa. É o modelo do pensamento que cria uma identidade que é o eu e que diz quero. É claro, não vai dizer quero. Ele vai dizer eu amo. Você chega para a namorada e diz eu te amo. Nada, você quer sexo. Então você é desonesto. Porque ela tem um corpinho bonito, tá tudo ali. Então, quero, desejo, pensamento. Querer é desejo, não é amor. Então, amor é outra coisa. Então ficamos prisioneiros do modelo do pensamento. Então, investigar a natureza do eu é compreender o que é o pensamento. É isso que lhe permite lidar com o pensamento, sem a ideia de alguém. Veja que coisa estranha temos aqui. Quando as pessoas perguntam como lidar com os pensamentos, a ideia nelas é que elas irão lidar com os pensamentos. Elas precisam lidar com os pensamentos. Veja, não se trata de alguém lidando com os pensamentos. Se trata de que a estrutura desse alguém é o próprio pensamento. Porque o pensamento é o eu. Repare como é interessante, você não tem pensamento, não há alguém. Se não há alguém, porque não há pensamento, não há conflito. Não há problema. Não há sofrimento. Não há desejo. Quando é que você se vê presente? É quando deseja. E quando é que você deseja? É quando o pensamento transforma aquela sensação numa ânsia por mais. Eu quero provar esse pudim de chocolate. Pudim de leite, eu quero provar. Então, aí surgiu o eu. Quando o pensamento surge, o pensador surge,
e identifica aquela experiência para si mesmo como algo que irá lhe preencher, lhe realizar. E isso é inteiramente falso. Gerador de conflitos, gerador de problemas, sobretudo se o pudim for de uma outra pessoa. Compreende? Se já tiver dono. Sim, eu digo isso porque uma vez nós estávamos fazendo um encontro e chegaram, invadiram a geladeira e tiraram coisas que tinha lá reservado. Então pegaram, abriram a geladeira, não vou dizer que trouxeram para mim algumas coisas e colocaram na geladeira. Mãos sorrateiras que foram lá, abriram a geladeira e tiraram aquelas coisas. Mas é assim que funciona. Então, às vezes o pudim está comprometido, mas a gente não respeita isso. Tá certo? Então, os desejos, eles geram problemas. E muitos problemas, inumeráveis problemas. A gente pode, nesse final de semana, investigar isso aqui com você. E esse é um dos problemas que nos traz a esse espaço e que precisamos investigar. E quando eu chego aqui e digo assim, sobre o que vamos falar, sobre o que vamos estudar, sobre o que vamos investigar. Aí você fica assim, sem problemas, porque realmente nós não temos problemas de nenhum tipo. Só que não. Ok? Então nós achamos que sabemos o que é o amor. Na verdade, tudo que nós sabemos é condicionamento. É uma forma específica de pensar, ligada a um sentir de puro condicionamento psicológico, de puro condicionamento também físico, a nível de sentimento, de sensação e de emoção.